Um adolescente de 16 anos ceifou a vida de toda a família e um dos principais motivos, acredite, é o celular. O celular se tornou uma das drogas mais viciantes do nosso mundo pós-moderno, da nossa era pós-moderna, e eu vou te explicar o porquê. Todas as drogas que existem, sejam elas ilícitas ou lícitas, elas são divididas em 3 categorias: as depressoras do sistema nervoso, as estimulantes do sistema nervoso e as alucinógenas ou perturbadoras do sistema nervoso. As depressoras, a mais famosa de todas é o álcool. O álcool, ele altera a nossa consciência. É por isso que quando você toma umas, você fala coisas e você faz coisas que, se você tivesse num nível normal de consciência, você não faria nem diria. As estimulantes, a mais famosa de todas é a cafeína. É por isso que quando você toma café ou algum tipo de energético que tem cafeína, a sua pupila fica mais dilatada, você fica num estado maior de vigilância, você fica ali, a sua atenção às vezes fica dispersa também. As alucinógenas ou perturbadoras, a mais famosa de todas é a maconha. E aqui ela altera principalmente a nossa senso-percepção e o juízo da realidade. É por isso que quando você fuma umas, você pode ter paranoias, você pode ter alucinações. Todas elas causam alterações no nosso sistema nervoso e podem prejudicar a nossa vida a longo prazo. Por exemplo, a depressora, um dos principais prejuízos dela é, como o próprio nome já diz, depressão. Ela atinge muito o humor da pessoa. O álcool tem esse poder. As estimulantes, as principais consequências que elas podem gerar é o quê? É insônia e ansiedade. E as alucinógenas, as principais consequências é paranoia e esquizofrenia. O celular, ele consegue ser um tipo de droga depressora, estimulante e alucinógena ao mesmo tempo. Ele é como se fosse 3 em 1. Agora, claro, não é o celular em si, é o uso dele, dependendo do uso que você faz dele. Se você for um dependente dele, como se fosse dependente de uma substância, ele pode provocar essas 3 consequências aqui em você. Quantas vezes você já não se viu imerso no seu aparelho por tanto tempo que depois que você largou, você se sentiu perdido, como se, sabe, assim, tudo não fizesse sentido. Há várias evidências que apontam que o uso excessivo disso daqui afeta muito o humor, principalmente de adolescentes e jovens. Quantas vezes você já ficou mexendo tanto nesse aparelho aqui por tanto tempo que quando você parou, você se viu disperso, sem conseguir focar em nada, também com tanto excesso de informação, opções aqui dentro, tudo, muito estímulo ao mesmo tempo, provocando um tipo de obesidade mental na sua cabecinha, você vai ficar, obviamente, mais ansioso, mais num estado de alerta, inquietação constante, né? Como se fosse uma cafeína no seu organismo, provocando ansiedade e inquietação. E quantas vezes você já não sentiu o seu celular vibrar ou ouviu ele tocar e quando você foi ver, na verdade, não era nada, apenas os seus sentidos aí provocando alucinações, ilusões, né, sensoriais. Então o celular, ele pode se tornar essas 3 substâncias aqui ao mesmo tempo. É por isso que hoje nós temos índices cada vez maiores, aí, mais alto, daquilo que a gente conhece. Claro, não é um transtorno oficial, mas é uma coisa que está muito prevalente aí, conhecido como nomofobia, que é o medo irracional de ficar sem o celular. Adultos, jovens, adolescentes, muitas das vezes quando perdem um aparelho ou quando são, por alguma razão, não podem ficar naquele momento com o aparelho, ou são furtados, ou alguma situação assim, entra num estado de excitação, de ansiedade, de paranoia, sem saber o que fazer, fica perdido, entra naquele estado de abstinência, como se fosse um tipo de substância realmente. Então isso explica muito desses casos que a gente vê aí, né, de desestruturas familiares dentro de casa, de filhos se revoltando com os pais, quando ficam sem um videogame e sem o aparelho de celular. Por quê? Porque o uso excessivo, o mau uso desse aparelho aqui, que pode ser para o bem, mas dependendo do uso, ele vai se tornar para o mal, o uso dele pode provocar esses sintomas de abstinência. E um dos sintomas desse estado de abstinência, quando você fica ali sem o seu vício, é o comportamento impulsivo, né? De você, às vezes, fazer besteira, falar uma besteira, agir impulsivamente. Por quê? Porque você quer a sua substância, você meio que está dependente dela. Então, eu diria para você 2 coisas aqui rapidamente. A primeira,
estabeleça horários para você usar esse aparelhinho aqui. Estabeleça horários. E aproveite mais o offline. Nem tudo precisa ser compartilhado. Você não precisa estar compartilhando tudo. Muitas das vezes, a sua ânsia, a sua vontade de ficar compartilhando tudo, né, com o seu celular, a cada momento, gravando vídeo, tirando foto, isso retira de você a sensação de aproveitar integralmente o momento. Você não vive direito aquele momento, porque você está mais preocupado em tirar foto e gravar vídeo. E muitas das vezes você está fazendo isso, não é nem por você, é porque você busca validações externas. Você quer postar, você quer receber like, você quer receber curtida. Tudo bem, não tem problema, mas às vezes a sua busca é essa. E aí você não aproveita, não desfruta os momentos. Então, nem tudo precisa ser compartilhado. Aproveite mais o offline. Celular é um grande benefício, mas dependendo do uso, ele pode se tornar um prejuízo na sua vida. Tirar os momentos, né? Aproveitar os momentos na sua integridade. Isso daqui vale também para filhos. Estabeleça horário para os seus filhos, se você tem. E também ensine-os a aproveitar mais a vida no offline. Apesar das gerações mais atuais já nascerem inseridas dentro desse mundo tecnológico, mas isso não impede que a pessoa também tenha momentos no offline, porque, novamente, né, há muitas evidências hoje que apontam que você ter mais contato com a natureza, andar descalço, aproveitar mais a água, a natureza, de forma geral, você está lá mais integrado a isso e menos conectado aqui, isso traz inúmeros benefícios, mais paciência, mais paz mental, mais equilíbrio mental. Então, estabeleça isso também para os seus filhos.